Aqui é o canal do entusiasta e hoje eu vou mostrar como dimensionar o carburador ideal para sua moto. Lembrando que essa fórmula que a gente vai usar aqui é válida somente para motores 2 tempos. Para motores 4 tempos a fórmula é um pouco diferente. A dúvida mais frequente e mais importante na troca do carburador é qual o tamanho ideal do carburador para minha motocicleta. A resposta correta é: são muitos os fatores que influenciam essa escolha, mas existe uma fórmula um pouco mais resumida para determinar essa medida. Primeiramente, eu escolhi, para demonstrar esses cálculos, 3 modelos de motocicletas 2 tempos monocilíndricas. São elas. A primeira é uma lenda das pistas de Interlagos, na minha opinião, também conhecida como tampa de caixão, que é a RDZ 135. A segunda é uma lenda das trilhas, a famosa DT 180. E a terceira é nada mais nada menos que a DT 200R. No caso, eu não quis colocar a RD 350 porque, na minha opinião, uma moto de 350 cilindradas que atinge uma velocidade final de 200 km por hora já é insano, já é muita velocidade para um motor dessa cilindrada, uma motocicleta que tem um peso relativamente baixo. E o japonês que pensou nessa moto, que eu carinhosamente chamo de Senhor Kamikaze, ele Por que Senhor Kamikaze? Porque ele mostrou ao mundo uma motocicleta que era inigualável. E eu acredito que no dia que essa moto foi apresentada pela Yamaha, a concorrência deve ter posto realmente a mão na cabeça e falado: agora fudeu, agora já era, vamos embora para casa, perdemos, sei lá, alguma coisa assim. E eu até acredito que na hora que o engenheiro da Honda ou de outro fabricante viu essa moto, ele imediatamente deve ter sentado na prancheta e tentado pensar em alguma coisa melhor, mas realmente não conseguiu. A demonstração desses cálculos, ela vai ser feita, eu vou passar umas imagens e vou explicar nelas, que vai ficar mais fácil do que eu escrever aqui à mão e talvez vocês não consigam enxergar algum detalhe, ou a minha letra também não é das melhores, então eu vou colocar no fundo os slides e vou ir narrando ele com essas motos que eu falei. Vamos aos slides. Então vamos lá. Esse é o primeiro slide. No primeiro slide mostra as 3 motocicletas, que são de motores 2 tempos e monocilíndricas. Então, que parâmetros que a gente vai usar? Nos 3 casos, os parâmetros são os mesmos. É a cilindrada do motor e a faixa de giro de maior potência, ou seja, na RD 135 são 132 cm3 e 9.000 RPM. Na DT 200 é 176 cm3 e 8.000 RPM. Na DT 200 é 195 cm3 e 8.500 RPM. Somente com esses 2 valores a gente já vai conseguir fazer o dimensionamento usando uma fórmula resumida. Eu separei então esses valores que eu acabei de falar de cada motocicleta e coloquei numa tabela separada, que é o slide 2, que está na tela. Então eu fiz uma conversão de unidades que onde na fórmula não pode ser usado como centímetro cúbico, tem que ser usado como metro cúbico. E aí, em vez de 132 centímetros cúbicos, fica 0,132 metros cúbicos. Eu fiz isso com a RD 135, DT 180 e DT 200. Então, ok, vamos à fórmula, que está agora no slide 3. D, que é o diâmetro que você quer como resultado o diâmetro máximo do teu carburador. K, que é uma constante, é a raiz quadrada de C vezes o RPM máximo. Então, o K, que
que é uma constante para motos trail é 0,65, para motos de rua é 0,75. Isso para você encontrar os parâmetros originais da moto. E o K, que é a constante máxima ideal para motores trail com preparação, seria 0,8 até 0,85. E K, uma constante máxima ideal para motores de rua com preparação, de 0,85 até 0,9. C, que é igual a cilindrada em metro cúbico, e RPM máximo é a faixa de rotação de máxima potência. Se você estiver fazendo essa conta com uma moto trail, você vai usar como parâmetro original a medida de 0,65, o valor de 0,65, e com preparação 0,8 até 0,85. Se você estiver fazendo essa conta com uma moto de rua, você vai começar com o valor de 0,75 para achar o diâmetro original e 0,85 até 0,9 para achar a medida máxima que pode ser usada do carburador. Uma outra dúvida que acontece é por que eu vou usar em motos trail 0,65 e motos de rua 0,75 como parâmetro original? Ou por que eu não posso ter uma moto trail e usar uma constante de 0,9, que seria a máxima da preparação de rua? Porque os motores de moto trail, eles normalmente têm o pistão, o diâmetro do pistão maior que o curso. E aí, esse tipo de motor, ele favorece, essa geometria de motor favorece o torque, ou a potência em baixas e médias rotações. Já um motor que tem o diâmetro do pistão mais próximo ao curso, ele favorece a potência e RPMs mais altos. Com os parâmetros na mão e a fórmula explicada, a gente consegue ir para o slide 4 e calcular os parâmetros das três motocicletas, o parâmetro original e o parâmetro com preparação. Lembrando que dessas três, a única que é de rua, ou seja, começa com a constante 0,75 e vai para 0,85 até 0,9, é a RD135. A DT180 e a DT200 começa com o parâmetro de moto trail, que é 0,65 e vai até 0,8, no máximo 0,85. Outra coisa que normalmente precisa ser alterado, ou comumente alterado, é a faixa do RPM máximo. Então, você pode ver que na RD135 o RPM máximo, pelo manual dela, é 9.000 RPMs, a gente aumentou aqui, você pode fazer uma alteração de 10 a 15% para mais. Na DT180, de 8.000 foi para 9, e da DT200 de 8.500 para 9.500 RPM. Esse é o segundo parâmetro que você pode aumentar. Então, a RD135, o diâmetro original do carburador, como resultado 25,85 mm e com preparação de rua 30,88. Já a DT180, o diâmetro original é 24,39 e com preparação de rua 31,83. A DT200, 26,46 e com preparação 34,43 mm a boca do carburador. Se você perguntar para qualquer pessoa que tem moto, que não tem moto, que conhece de moto ou que nunca viu uma moto na vida, ele tem uma opinião sobre o carburador. Ele vai falar: põe um de 30, põe um de 35 que fica bom, o melhor é o 28. A carburação você tem que fazer isso, abaixa a agulha, sobe boia, faz não sei o que. Mas se você perguntar para o cara fazer uma conta ou falar o porquê que esse carburador é melhor, ele não sabe. Provavelmente é uma história que contaram para ele, alguma coisa que ele viu numa moto de alguém, ou ele acha que vai ficar bom, ele assistiu um negócio, leu na 4 rodas, 2 rodas, fez não sei o que, mas não sabe como dimensionar ou como calcular. Então essa é uma ferramenta ótima para quando você falar o porquê que você quer usar esse carburador, por que você vai usar esse carburador, você sabe pelo menos explicar o porquê que você escolheu essa medida. Senão fica um negócio, você fica falando de tudo sobre nada. Lembrando que o fator K aqui foi entendido como uma constante, mas existe uma série de variáveis a serem consideradas para você chegar no valor correto do fator K, ou no valor mais
mais aproximado dele. Aqui elas foram simplificadas para facilitar o entendimento. Essa é a forma que eu uso para dimensionar um carburador ideal, levando em conta a cilindrada e a faixa de rotação. Uma observação importante é que é realmente muito tentador se aumentar a faixa de giro na Lua. Colocar uma faixa ali de 14.000 RPM. Só que, consequentemente, como resultado, você vai dimensionar um carburador absurdo, que vai perder quase completamente ou completamente mesmo o torque em baixa e média rotação. Eu acredito que aumentando o RPM em torno de 10 a 15%, levando em conta uma preparação de rua, está de bom tamanho. Já para uma preparação de pista, onde a faixa de giro é quase constante, acima de 8.000 RPM, a baixa não vai importar tanto. Mas aí a filosofia é outra. Outra observação interessante é que, então a minha preparação eu vou trocar o carburador, vou dimensionar isso e a moto vai ficar fantástica? Não. Tem uma outra série de fatores, você vai ver escapamento, ignição, taxa de compressão, vela, tem uma série de fatores que você tem que levar em conta na preparação, não é só o carburador. Essa seria a filosofia do carburador. Tem aí a filosofia da ignição, da taxa de compressão, janela, diagrama, escapamento, milhares de outros fatores. Espero ter ajudado, tirado algumas dúvidas. Muito obrigado e até o próximo vídeo.